dentro dessa condição. Mas você, por exemplo, você ficou muito conhecido pelo caso Silvio Santos. Chegamos lá num famoso papo que você ouve toda vez que você senta num boteco. Você que é o cara do Silvio Santos, fala, caramba, não aguento mais, não sei o que falar disso. Você ficou muito conhecido porque eu acho que foi um caso que você é um comandante, você tá ali, Silvio Santos é o maior apresentador do Brasil, tá sendo sequestrado. Tá ali, na varanda. A situação toda, na varanda não, antes, né? Ele tá ali, sequestrado. E você comandando isso em rede nacional. Como fica o tamanho do seu toba em relação a... Cara, se der uma merda aqui, eu tô fudido. Se for bom, beleza, eu vou comprar um carro novo. Mas se der uma merda, fudeu. Como é que fica... Como é que fica essa sua cabeça? Pergunta sensacional. Para quem não sabe, né, esse caso aconteceu em 2001 e foi, eu não lembro, olha, eu tô com 41 anos nessa trajetória. Entrei com 15 anos na polícia, fiquei 30 anos na instituição de 80 até 2010, nós estamos em 2021, tô há 11 anos como palestrante, escritor, comentarista e escambau. Aliás, fala do seu livro, que é muito legal. Você tem um livro que é O Negociador, né? Tem o livro O Negociador, que foi o meu primeiro livro, né? Onde eu conto um pouco dessa trajetória que a gente mudou a visão do GAT em relação aí a como agir de forma correta, republicana nas ocorrências. Funciona aí, né, pro teu rolê todo. E é um livro que é voltado para o mundo corporativo, inclusive, porque essas lições que eu aprendi nas negociações onde vidas estão em jogo, elas são aplicáveis nas empresas de alta performance. Claro. Na balada também? Na balada? Na balada. Cara, serve para tudo, serve para você, inclusive nas relações interpessoais, a gente com vai falar namorada, com esposa. Entendi. Seu casamento tá há quanto tempo já? Eu sou 35 anos. É lógico, cara. Lógico. Sou maior. É lógico, cara, é a maior prova que ele 35 anos casado, cara. Sim. 35 anos negociando. Não, pô, deixa eu sair, caralho, lá, falar com o Meireles, porra. Não, toma aqui, aí vem a imprensa. Melhor exemplo de negociador de sucesso, né, cara? Com o Casamento não é brincadeira. Mas e aí? Aí tá lá... Pô, aí o que aconteceu? O Brasil parou. Sim. Porque começou com o sequestro da filha dele, que acabou sendo pago o resgate, e a moça foi liberada, a Patrícia, e depois um certo tempo... Que é a Patrícia Bravanel de hoje, pra quem tá velho. A polícia continuou naquela investigação, que é natural, e aí o sujeito se achando... Né, com medo de que ele poderia ser pego pela polícia. Foi por isso, foi mesmo. Ele acabou, surpreendentemente, voltando para a casa do apresentador, ficou num terreno baldio lá, a moça saiu para colocar o lixo, ele rendeu a moça que era empregada, entrou e fez o Silvio Santos como refém. Quando isso aconteceu e se tornou público, ou seja, foi noticiado, cara, eu não lembro de um momento no nosso país que parou tudo, cara, parou, as emissoras pararam. Carol Conká no paredão. Talvez isso, foi a única... Foi isso, pode ser, pode ser. E aí eu fui chamado, mas aí, voltando à sua pergunta, cara, como é que estava o meu coração quando eu fui para lá? Primeiro lugar, nós que trabalhamos em tropa de elite é uma churrasqueira, cara, é uma churrasqueira permanente. Se você bobear, sua batata assa. Mas a gente sabe disso quando vai para esse tipo de negócio, quando vai para esse tipo de atividade, e, consequentemente, a gente é preparado para isso. Por isso, o meu coração, quando eu chegava numa ocorrência com refém, eu pergunto nas palestras, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com refém? Invariavelmente, a resposta é, puta, estava coração a milhão. Eu falo, não, meu amigo, estava 60 por minuto. Por quê? Porque eu fui preparado para fazer o que eu fazia, Maurício. Essa é a pegada, eu estudei para fazer o que eu fazia. Chegar lá, galera, tá tudo bem, como é que você... Cara, então é igual um médico que atua numa UTI, sim, cara. Sim. Sabe? Ou um médico do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Chega o cara lá... mas quando chega um médico para operar a própria filha, eu acho que dá uma tremida. Por mais que ele esteja preparado. Santos, né? Ou o Silvio Santos. Cara, eu vou falar para você. Eu cheguei lá, senhor da situação. Eu cheguei lá, tava uma bagunça. Pra você ter uma ideia, eu até conto isso no meu livro, porque quando eu cheguei lá, na casa do Silvio Santos, o cara tinha entrado, o Silvio tava fazendo ginástica, tava de cueca, eles entraram, bicho. Ele pegou o Silvio Santos de cueca, cara. E aí eles entraram numa dispensazinha. Primeira coisa, desculpa, por que o Silvio Santos malha de cueca? Eu não sei, cara. Tanto que essa cena tá no YouTube. Colocar no YouTube rendição do Silvio Santos, vai ver que ele pede uma calça, né, pra mim. Me traz uma calça, porque ele não queria sair. Foi a primeira exigência do sequestrador. Uma calça, por favor. Eu não quero ver os bagos do Silvio. Cara, mas quando eu cheguei na casa do Silvio Santos, muita gente tava lá na sala. Ele mora numa mansão, cara, tava numa salona assim. E o Silvio Miziado, dentro de um cômodo, né, mantido pelo Fernando Dutra, que era o sequestrador. E na sala do Silvio parecia a festa da firma, cara, porque foi uma porrada de nego pra lá, de gente pra lá. E quem eram essas pessoas? Pô, comando-geral da polícia, o secretário de...
o assessor de imprensa do governador, o chefe da Casa Muito da hora. Militar. Tem um cara sequestrado, Era galera, uma Vasco, pô, foda. e tudo cara acima de mim, hierarquicamente falando. Sim, sim. Quando eu entrei naquela sala, meu, que eu vi aquela... E você imagina o que era... Quantas pessoas? Pô, de umas 30, cara. Caralho, Meu, hoje é considerada mas tem. aglomeração. E detalhe, cara... Câmera, não. Eu não posso falar 1 milímetro da boa vontade das pessoas que estavam lá. Todos foram lá para ajudar. Claro, claro. Mas é muita gente querendo ajudar. Cara, mas de boa intenção, a estrada do inferno é pavimentada, né, meu Sim, amigo? sim. Então, e aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, assim, eu capitão, só tinha major, tenente-coronel, coronel, secretário de Estado. Chamei o comandante-geral, número 1 da polícia, chamei ele e falei, comandante, tem muita gente aqui. E aí, cara, eu falei de um jeito, na verdade eu fiz até uma técnica de ancoragem, não vou fazer com você por conta da Covid, tá? Mas eu peguei no braço dele, apertei. Que bom. Pra colar no cara, assim, ó. Comandante, tem muita... Eu olhei bem no olho dele e falei, PNL pura, tem muita gente aqui. Ele compreendeu na hora, e como eu era um cara que eu já tinha uma certa fama como negociador, eu tinha um certo respeito, e era uma doutrina, Maurício, que pouca gente conhecia de gerenciamento de crise, negociação, era algo meio novo pra gente aqui ainda. Mas o comandante botava fé no meu taco. E aí eu usei do galão dele, das estrelas dele, para poder tirar. Aí ele é um cara muito assertivo, era um cara, mudou, né? E falou assim, ó, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, secretário pode ir embora, assessor pode ir embora. Limpou. E ao tirar esse excesso de gente, o local ficou purificado e aí eu pude fazer meu trabalho. Até porque deve ser um desespero pro cara que tá sequestrando o Silvio Santos ouvir um bando de cochicho. cara. Eu tenho que pagar esse cara e matar. E aí aconteceu o segundo fato, que esse é surpreendente, porque nunca aconteceu isso na minha vida. Em geral, quando você está numa ocorrência com o refém, é o criminoso o cara com quem você negocia. E o refém tá ali amedrontado, tá ali quietinho, tá com um monte de medo, fica ali, igual uma coisa fica ali, sabe? Cara, é o Silvio Santos que negociou com você. Vem cá, vamos lá. O Silvio Santos. Ele tem 3, 1, 2, 3 PIN. Silvio Santos, o que ele fez, cara? Foi surpreendente isso. Eu nunca falei com o Silvio sobre isso. Eu falei com o Silvio só naquela ocorrência. Depois teve uma premiação por conta do resultado da ocorrência, né? O Silvio mandou um cara lá, que eu esqueci o nome, que era o Bambambam lá das empresas dele, para entregar uma carta, né? E ler uma carta numa cerimônia que nós fizemos aos policiais que tinham participado da ocorrência. Mas o Silvio, eu nunca falei com ele depois disso. Mas eu deduzo que o Silvio, o que ele fez lá dentro do cômodo? Ele percebeu, em primeiro lugar, ele não queria de verdade que nada de mal acontecesse com o garoto lá, que é o Fernando Dutra, o sequestrador. Ele não queria. Eu acho que não, porque ele é um cara que trabalha com gente, ele é um cara que vive com gente, assim, no sentido de profissional. Então eu acho que por mais que o cara tenha sido o autor do sequestro da filha dele, estava lá o mantendo como refém armado, eu acho que o ser humano Silvio Santos não queria que o cara morresse. Eu juro que eu preciso fazer essa pergunta. Você entrou na sala... Não entrei na sala. Ele estava momento. dentro de um cômodo, com a porta fechada. Eu negociava com o Silvio dentro do cômodo com o Fernando Dutra, e eu da porta aqui, falando com ele pela porta, mas sem contato visual, eu não via. Num corredor, assim. Era um cômodo, era um corredorzinho, na verdade, a sala grande assim, tinha um cômodo e uma porta, e era ali que eu E aí negociava. você falava, tudo bem, gente? Ó, Fernando, sou eu, Aí Luca... o Silvio, eu não falei uma vez com o Fernando, cara. Era o Silvio, que Olha, ele me tá- apresentei. Quando eu cheguei lá, me apresentei, e teve um detalhe que é muito particular, eu tive que me apresentar como Doutor Luca, não Capitão Luca, que eu era à época. E por que isso? Porque antes de mim, estava negociando o comandante-geral da polícia. Aí desceu, né? E aí, quando eu tirei o comandante dessa função, porque não pode o comandante ser negociador, pela doutrina, quem tem poder de decisão não pode ser o negociador. Tem que ser um cara intermediário, assim, né? Tem que ser um cara com essa função. Mas o Silvio, eu sabia disso, a minha equipe sabia e eu também sabia que o Silvio é um cara que serviu o exército, ele conhece a hierarquia militar. E aí, pensando nisso, eu não pude me apresentar como capitão, porque eu pergunto pra você, como é que você se sentiria tendo um coronel e depois entra um capitão? Rebaixou, né, cara? Agora eu tô vindo aí, é o estagiário Cunha. Porra, aí eu tive que usar cara tá indo embora. Eu usei de um artifício que me surgiu na hora. Eu falei, não vou me apresentar como capitão, vou como Luca, doutor Luca, né? E aí ele me tratava por doutor Luca. E aí ele falou assim para mim, ô doutor Luca, já conversei aqui com o Fernando, é só trazer o secretário de Segurança Pública aqui no local, que eu já resolvi, tá tudo. Só que eu não podia trazer o secretário, porque a doutrina não permite isso, cara. A doutrina não permite que a gente coloque uma autoridade executiva no meio da crise.
Porque nós temos que pensar em cenários, Maurício. Sim. Se der uma bobagem, se acontece uma tragédia, uma Você morte... que trouxe a merda. Além do que a autoridade, ela passa a ser parte da ocorrência. Porque você não fudeu, né? Tipo, não tem que ter alguém para ficar não, eu quero o isento. Axl Rose aqui, quero bater um papo. Quero o Neymar aqui. Pode, eu quero, cara. Quero E aí a Bruna peguei, Marquezine. eu falei pro Silvio, Silvio, olha só, não tem necessidade. Nós estamos aqui, tá aqui o comandante da polícia, porque ele não foi embora, ele ficou ali, me cedeu o lugar de negociação. E aí o Silvio ele deu uma bravatada em cima de mim, sabe? Me deu uma lacrada, assim. Ele falou assim, ó, você não vai trazer o secretário, doutor Luca? Então tá bom, tem comida, tem bebida, tem água aqui, eu fico aqui. E aí eu tive que, de novo, com o sangue frio, falar, então tá bom, Silvio. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deu um break na negociação. E por quê? Porque é estratégico. Quem está com uma arma na cabeça, quem está lá é ele. E o relógio dele gira de um jeito, o meu gira de outro. Sim. E aí foi quando, então, chegou uma ordem superior de que o governador estava indo para lá. E foi contra a minha vontade. Né? E aí eu tive que, embora contrário a isso... Era o Alckmin, né? Era o Alckmin. Totalmente contrário, totalmente fora da doutrina. Eu tive que depois dar muitas explicações por conta disso, mas devo admitir que a chegada do governador e da forma como nós conduzimos ali, acabou abreviando. Qual foi a minha estratégia? Eu tinha acabado de negar que não era para ir o governador. Na mídia? Que não era para ir o secretário. Eu brequei o Silvio. Mas na mídia, a mídia não sabia. Não sabia. Você falou, Silvio, não dá. Não falei não dá. Eu falei, Silvio, não tem necessidade e tal. E dei aquele breakzinho. Nesse meio tempo, chega a ordem que está vindo o governador. Que foi orientado para ir, ou que topou isso, se predispôs aí. Eu não sei exatamente essa parte da história. Sei que quando ele chegou lá, eu tive que lidar com isso. E aí eu fiz a seguinte estratégia. Voltei lá para o Silvio e falei, Silvio, olha só, tá todo mundo aqui imbuído tá todo mundo aqui focado para resolver essa parada com você, com o Fernando, tá todo mundo na boa. Você me pediu o secretário, é isso? Sim, eu falei com o secretário, se o secretário chegar aqui, tá tudo certo. Eu falei, não, só que é o seguinte, Silvio, vou fazer melhor que isso. Vou trazer aqui o governador do estado, que já estava lá, né? Entendi. Aí que acontece? O cara me pediu o secretário para o governador, cresci. Caralho. E aí acabou o problema. Aí o governador Você é a Carol Conká do bem, velho. Mas aí o governador chega? Chega, aí eu brifei o governador, falei, governador... Não vai fazer campanha, governador. Não é fazer campanha. Eu vou prometer 10 escolas. Não é para entrar na conversa com o Silvio. Eu falei, só vai me legitimar e devolver para mim. E o governador preciso entrevistar o Alckmin, mano. Geraldo Alckmin, eu queria bater um papo contigo sobre esse dia, porque não vou ficar falando de política... Não, ele foi correto, assim. Eu acho que foi muito mal orientado, ou se ele quis ir para lá, não devia, porque se acontece uma bobagem, acabou a carreira política do governador, claro. Ele vira parte da ocorrência, aí Mas, vem cá, juridicamente dá problema. Ninguém chegou a entrar nessa... Geralmente numa negociação, vocês não entram em contato visual com... Às vezes sim. Às vezes mas geralmente é o quê? Assim, tem dois tipos de negociação. Né? Essa, por exemplo, sem contato visual. O cara está dentro de um cômodo, você fala com ele pela porta. Sim. Você só ouve o sujeito. Você nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Mas há negociações onde o sujeito está num local que ele aparece para você. E o negociador está sempre protegido, sempre. A gente nunca dá mole, sabe, cara? Sim. Nunca se expõe. Já aconteceu do cara falar assim pra mim, vem aqui conversar comigo. Eu falo, vou, solta a sua arma. Não, mas não vou fazer nada. Então solta a sua arma, já que você não vai fazer, solta a sua arma. A gente não se arrisca demais, sabe? Porque a gente sempre pensa no cenário catastrófico. Pior, né, cara?